Oi, oi, gente, tudo bem? Meu nome é Bianca, para quem não me conhece, sou estudante de fisioterapia e o Gabriel me convidou para falar um pouquinho de anatomia para vocês. Então, vamos lá? Então vamos lá? Não, ainda não. O que eu tô esquecendo? Ah, sim. Roda a vinheta! Eu vim falar de um sistema que antigamente ele era chamado de sistema circulatório, só que hoje em dia ele recebe o nome mais chique, sistema cardiovascular. E a função dele é fazer o transporte de substâncias dentro do nosso corpo. E para isso ele conta com a ajuda do coração, que serve como uma bomba, um conjunto de tubulações, que são os vasos sanguíneos, os vasos linfáticos, conta com a ajuda também do sangue e da linfa. Dando destaque agora para os vasos sanguíneos, eles são divididos em três: artérias, veias e os capilares. As artérias, elas possuem um maior calibre e ela tem como função pegar o sangue do seu coração e levar para todo o seu corpo. E já a veia ela é o contrário. Ela possui um menor calibre e ela tem como função pegar o sangue do seu corpo e levar para o coração. E já os capilares, eles são vasos pititinhos e eles têm como função fazer as trocas de substâncias nos nossos tecidos. Então aqui eu tenho a artéria, aqui eu tenho os vasos capilares e aqui eu tenho as veias. Então vamos lá comigo. O sangue, ele vai sair do seu coração para o corpo por uma artéria. Esse sangue vai vir rico em oxigênio. Então aqui nós temos a artéria. Ele vai vir pela artéria e aqui ele vai passar por uma ramificação da artéria, que é a arteríola. Depois, ele vai vir para os vasos capilares. O que acontece nesses vasos capilares? Se lembram? Ocorre trocas de substâncias, as trocas gasosas, trocas de nutrientes, e aquele sangue rico em oxigênio que veio pela sua artéria aorta, né, que saiu lá do coração, ele vai se transformando em um sangue rico em gás carbônico. E aí esse sangue ele vai passar pela vênula, que é uma ramificação da veia, vai passar pela veia e a veia faz o quê? Pega o sangue do seu corpo e leva para o coração. Então é isso que ela vai fazer. E aqui observando a artéria e a veia, eu tenho que elas são compostas de tecido conjuntivo, músculo liso e o endotélio. Só que a veia, ela tem uma coisa em especial aí, ó, a válvula. Para que serve essa válvula? Pensa aqui comigo. O sangue ele tá lá no seu pé e ele tem que chegar até o seu coração contra a gravidade. Então a válvula, ela vai servir como um impulso. E aí você deve estar se perguntando: se essas válvulas não funcionarem corretamente, o sangue ele vai se acumular e vai formar as famosas varizes. Então, você tem que manter a musculatura da panturrilha bem desenvolvida, pois ela que é o coração das nossas pernas. Então, se ela estiver bem desenvolvida, vai melhorar a sua circulação. Então, agora que você já ficou craque nos vasos sanguíneos, vamos conhecer a bomba desse sistema, que é o nosso coração. E antes eu vou lembrá-los de uma coisinha. Lembra que a gente tá analisando como se tivesse uma pessoa de frente para mim. Então, o meu lado direito não vai ser o mesmo do lado direito do coração. E o meu lado esquerdo não vai ser o mesmo lado esquerdo do coração. Vai ser ao contrário, tá bom? Então, vamos sempre lembrar disso. O nosso coração, ele é formado por 4 cavidades. Ou seja, aqui eu tenho o átrio direito, o átrio esquerdo, o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo. O átrio direito com o ventrículo direito, eles vão se comunicar por uma válvula,
que se chama tricúspide, ok? E aqui do meu lado esquerdo eu também tenho outra válvula, que se chama bicúspide ou mitral. Aqui na boquinha da artéria pulmonar, ó, que é essa aqui de azul, que ela tá bifurcada, que daqui a pouquinho eu vou explicar o porquê. E aqui na boquinha da artéria aorta, que é essa de vermelho, também eu tenho outra válvula. Essas válvulas se chamam sigmoides ou semilunares. Qual é a função dessas válvulas? É impedir que o sangue retorne, tá bom, pessoal? Vamos também já lembrar de uma coisa daqui mais pra frente, ó. Vocês vão entender melhor o porquê. A artéria aorta, vocês estão vendo que a boquinha dela tá do lado esquerdo? Então, guarda isso. A boquinha, ó, da válvula aqui, ó, da artéria aorta tá saindo do lado esquerdo do coração. E da artéria pulmonar tá saindo do lado direito do coração. Então, vamos guardar isso. Aqui também eu tenho as veias cavas superior e a inferior, e aqui também eu tenho as veias pulmonares. Qual é a função das veias, mais uma vez? Pegar o sangue do seu corpo e levar para o coração. E a função da artéria é ao contrário, certo? Pegar o sangue do coração e levar para todo o seu corpo. O coração, ele é formado por um músculo que se chama estriado cardíaco. E por fora também ele é revestido por um tecido conjuntivo que vai protegê-lo e que se chama pericárdio. Bianca, deixa eu te falar uma coisa. Eu já ouvi o meu coleguinha falar que o meu coração fica do lado esquerdo. Então, toda hora que fala, pega no coração, sente o coração, a pessoa faz isso. Será que o coração está realmente só do lado esquerdo? Não é bem assim. Olhem só, eu acabei de dizer para vocês decorarem uma coisinha bem importante. A artéria aorta é ela que pega o sangue rico em oxigênio do seu coração e leva para todo o seu corpo. Ela está de que lado? Do lado esquerdo do coração. Então, sendo assim, essa parte do coração, esse músculo tem que ser bem desenvolvido, tem que ser bem forte para bombear todo esse sangue. Então, nosso coração, ele fica na região entre os mamilos, bem no centro, que é chamada de mediastino. Então, o seu coração, ele está localizado aqui, mas a parte maior dele realmente está do lado esquerdo. Então, é por isso que talvez você sente uma maior pulsação, um maior batimento do lado esquerdo, por conta dessa musculatura que tem que ser bem forte. Então, agora, vamos entender todo esse rolê que o sangue faz pelo seu corpo e pelo coração. Se o sangue, ele chega no seu coração, ele vai chegar por uma veia. Então, aqui, ó, eu tenho a veia cava superior e a veia cava inferior. Esse sangue, ele já passou por todo o seu corpo. Então, ele tá rico em gás carbônico. Então, aqui ele cai no átrio direito, passa pela válvula tricúspide e cai no ventrículo direito, certo? Esse sangue agora, ele vai sair do seu coração. Todo o sangue que sai do seu coração, ele sai por uma artéria. Lembra que a gente falou que a boquinha dessa artéria estava do lado direito? Então, só pode ser a artéria pulmonar, porque ela vai levar o sangue para os pulmões agora. Então, aqui ela leva sangue para o pulmão esquerdo e aqui ela leva sangue para o pulmão direito. Por isso que ela é bifurcada. Aqui dentro dos pulmões, pessoal, o sangue vai sofrer um processo que se chama hematose. Bianca, o que é hematose? É quando esse sangue ele vai se transformar um sangue rico em oxigênio, em O2, ok? Esse sangue agora ele vai ter que retornar para o seu coração, ó. Se o sangue tem que chegar no seu coração, ele vai chegar por uma veia. Se esse sangue está saindo do pulmão, só pode ser as veias pulmonares, né? Então, ela vai chegar aqui, esse sangue,
no átrio esquerdo, vai passar pela válvula bicúspide ou mitral e cair no ventrículo esquerdo. Agora que esse sangue já está rico em oxigênio, ele está prontinho para ir para todo o seu corpo novamente. Então, se ele tem que sair do seu coração, ele vai sair por uma artéria, a artéria aorta. Foi para todo o seu corpo, foi para os órgãos e tudo mais. E aí ela tem que voltar, esse sangue tem que voltar para o seu coração novamente. E aí vai acontecer aquele processo que a gente aprendeu na primeira imagem do vídeo, se lembram? A artéria ela vai ramificar em arteríola, vai passar pelos vasos capilares. Aqui vai ocorrer as trocas de substância. Esse sangue vai ficar rico em gás carbônico e vai retornar para o seu coração por uma veia. E aí vai acontecer todo esse processo de novo. Então, agora que você já entendeu todo esse processo, a gente vai dividi-lo em duas partes. Olhem só, a grande circulação, ou também chamada de circulação sistêmica, e a pequena circulação, também chamada de circulação pulmonar. Então, olha só, a pequena circulação, como o nome já diz, circulação pulmonar, ela acontece nos pulmões, que é aquele processo quando a artéria pulmonar pega aquele sangue rico em gás carbônico lá no ventrículo direito, passa pelos pulmões, o sangue sofre hematose e depois esse sangue chega pelas veias pulmonares para o seu coração novamente. Essa é a pequena circulação. Já a grande circulação é aquela parte que o sangue já chegou pelo átrio esquerdo, passou pelo ventrículo esquerdo. E aí a artéria aorta que vai pegar esse sangue rico em oxigênio e vai distribuir para todo o seu corpo e finalmente ele vai chegar de novo pelas veias cavas superior e inferior. E para a gente encerrar toda essa parte de anatomia, eu queria terminar com uma dica para vocês. Olhem só, eu já vi algumas questões com alternativas dizendo o seguinte: toda artéria carrega sangue rico em oxigênio e toda veia carrega sangue venoso rico em gás carbônico. Isso é totalmente falso, eu acabei de explicar. Vamos voltar, vamos relembrar a circulação pulmonar, a pequenina circulação. Lembram que quando o sangue está chegando no seu coração e caiu lá no ventrículo direito, ele é um sangue pobre em oxigênio. E quem vai pegar esse sangue e vai levar para o pulmão para sofrer hematose é a artéria pulmonar. Então, a artéria está carregando um sangue pobre em oxigênio. Então, por isso que tem que tomar cuidado na hora de afirmar que toda artéria carrega sangue rico em oxigênio. Quando o seu sangue está saindo do pulmão para chegar no coração, quem que leva aquele sangue rico em oxigênio já? As veias pulmonares. Então, a veia está carregando um sangue rico em oxigênio. Então, vamos tomar cuidado com isso. Então, agora vamos ficar com a dica do Gabriel. Um beijo. Galera, depois dessa ótima explicação da Bianca sobre anatomia cardiovascular, vamos entender um pouquinho de como funciona a reabilitação desse paciente, cuja é dividida em 3 partes: hospitalar, ambulatorial e manutenção. Na fase hospitalar, o fisioterapeuta será responsável pelas fases pré- e pós-operatório, assim como fase de compensação cardíaca, fazendo com que o paciente não tenha os efeitos deletérios da imobilidade, fazendo com que ele ganhe força muscular e amplitude de movimento, assim como dar algumas orientações para a família como o risco de quedas, entre outros. Na fase ambulatorial, o fisioterapeuta deverá indicar exercícios físicos na finalidade de melhorar a qualidade de vida daquele paciente, consequentemente fazendo com que ele ganhe força, flexibilidade, condicionamento e uma melhor qualidade de vida, né? A famosa funcionalidade que a gente tanto quer, evitando um futuro descompensações que possa ocorrer pelo seu paciente. A fase também considerada a fase de manutenção da funcionalidade, o paciente terá a opção de fazer ou não com acompanhamento de um profissional, normalmente um profissional de educação física, sempre seguindo as orientações prescritas pelos fisioterapeutas.
e assim conseguindo o seu ganho de condicionamento cada dia mais. Chegou até aqui, muito obrigado. Quem não chegou, muito obrigado também por ter assistido um pouco. E eu peço que vocês compartilhem. Muito obrigado, galera, por assistir. Aquele abraço.